Vamos mentalizar. Uma luz muito intensa. Nós já vamos sentindo a presença dos guardiões. Vamos sentir a presença de Eliamar, o nosso diretor de estudos, Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e todos os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com muito amor, com muita fé, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em preciso ser franca com a senhora. E aí é legal esses pedacinhos. Toma-me um estado íntimo horrível, uma tristeza intensa. Creio que não dou conta de continuar a conversa. O que prevalece nesse momento? A depressão toma meu coração. Durante a reencarnação, nunca fui alegre. Esperava melhorar meu humor nesse plano. Tenho a impressão que nem sequer levantarei mais desta cama. Neste momento, toma-me uma sensação muito estranha. Aí a Maria Modesta pergunta, parecida com... Deixa eu só fazer um comentário sobre esse trecho. A gente vê, né, a pessoa ligada ao espiritismo, dirigente de casa espírita, né? E quantos de nós não somos assim? Achava ainda que quando desencarnasse ia ser diferente do que era quando estava encarnado, né? Parecida com o que senti em nossa visita ao Centro Espírita Paulo Estevam. Suor frio, palpitação cardíaca, ideias desconexas, parece que parei de sentir. Por que eu estou pegando esses pedacinhos? Para lembrar que a gente continua sentindo as mesmas coisas que a gente sente no plano, quando a gente está na Terra, quando a gente está muito nervosa, quando a gente vai ter uma síncope, a gente fica desse estado, mas para lembrar que realmente para a gente compreender esse perispírito. Quando a gente fala, né, como a gente começou a estudar, a compreender, se não houvesse células, se não tivesse ali um sistema nervoso que a gente não compreende muito bem como ele funciona, mas ele funciona perfeitamente, ele não sentiria nada disso. Não sentiria suor frio, não teria palpitação, não teria não ficaria com palpitação cardíaca. Porque isso é de quê? Quando a gente desarmoniza todo o nosso sistema nervoso central. Simpático e parasimpático não funcionam. Um acelera, outro desacelera, um desacelera, outro desacelera, e aí a gente vai ficando os nossos sistemas, aquele autônomo, totalmente desarmonizado. Por isso que eu peguei isso aqui. Algo mais? Na última frase dessa folha aí, eu detesto viver, eu queria morrer, deixar de existir. Creio que eu nem exista. Arrependo-me de ter mexido com o espiritismo. Sei lá, acho que não acredito em nada do que aprendi na doutrina. Então, realmente, ela estava bem... Aí é onde que a gente para analisar. Se fôssemos nós desencarnando nesse momento, cada um tem o seu conhecimento, como que a gente ficaria se a gente chegasse lá e a gente tivesse esse banho de água fria? Porque nesse livro a gente conseguiu compreender, a Vera mesmo relatou algumas coisas, né, algumas sensações dela, que foram novidades para a gente. A gente aprendeu sobre o perispírito, o sangue do perispírito. A gente começou a aprender um monte de coisas que a gente não tinha aprendido. O que está certo, o que está errado. A gente veio, eu, Vera, você, meu pai e minha mãe, a Zildete está agora, o Sé, a Damares também. A gente veio do quê? Da aliança. Da aliança. Né? Está errado? Não. Não está errado. Ele só fez eu e o Sérgio conversando. Ele fez todo o alicerce. Se a gente não tivesse aquele alicerce,
da aliança, a gente não conseguiria também dar esse passo para a compreensão. A gente teve um alicerce. Mas não me ensinou nada, o que eu estou aprendendo agora. Não, porque eles também não conheciam, Vera. Ou se conheciam, não entendiam que aquilo era importante de ser dito. Sabe quando a gente não compreende que aquilo é importante? E aí, assim, acho que é um amadurecimento. A gente fez o alicerce e agora a gente já está amadurecendo e a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue já desnudar outras coisas. Sabe quem que me faz pensar muito? A época de Jesus. Ele falava por parábolas porque ninguém conseguia compreender o que ele falava. Alguns conseguiam ter alguma interpretação. Hoje é muito mais fácil da gente interpretar as parábolas de Jesus. Mas olha quanto tempo passou. Né? Eu vejo que é por isso. Eu sinto que seja isso. A gente vai buscar a nossa maturidade. E esse trabalho é individual. Mas é uma coisa que choca, sim, viu, Virgínia? Eu detesto viver, eu queria morrer, deixar de existir. Achei forte essa expressão, né? Eu acho que eu nunca existi e arrependo de ter mexido com o espiritismo. Então, o que é que ficou para ela, então, de tudo isso? A desilusão. E isso daí é o primeiro passo para aqueles que viram o ovoide, né? Se não sair desse pensamento, ele vai se anulando, né? Porque aí é onde que você fala, né? Aqui na Terra, qual era o sentimento que daria? O da depressão. Sim. Porque eu não aceito, porque eu estou revoltada. Isso foi isso que nos ensinou escutando sentimentos, não foi? Cada vez que a gente vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu, é um tipo de revolta, não foi isso que o escutando sentimentos nos mostra? Então, se a gente tivesse, se Selena tivesse encarnado, ela estaria se encaminhando para uma depressão. E segundo algumas teorias, Alzheimer. Segundo algumas teorias, Alzheimer, é verdade. Porque ela está abrindo mão de tudo, que é aquilo que ela está falando, né? Mas ela está no plano espiritual. E aí vem a segunda morte. E ela continua, né? Ela continua falando, né? Ela continua, não duvide de mim, não discuta meus sentimentos. Ou a senhora não acredita no que falo? Será que vão começar a me receber mediunicamente? Só falta essa hipocrisia da vida para completar a minha loucura controlada. Logo eu, que fechei as portas para a mediunidade. Está revoltada, muito revoltada, né? Mas você vê o que a dona Modesta está fazendo? Está estimulando ela a pôr para fora tudo isso. A falar. Serena, fala mais. Porque para muitas pessoas, segurar dentro de si vai chegar a um nível tão grande a insatisfação consigo mesmo e cair que nem a Valéria falou, né? E assim, né? Os psicólogos, os psicanalistas, eles falam o quê? Você precisa se ouvir. Você precisa ouvir a sua voz, porque aí você vai e ali você já começa o seu tratamento. O seu despertar. É uma possibilidade. Tem gente que não consegue, mas tem gente que é dessa forma. Não meça palavras, nem se preocupe com como vai dizer. Fale. E aí é um ensinamento para a gente com relação àquilo que o Pingo de Luz pede, né? Do acolhimento. Acolhimento é isso, deixa a pessoa falar, ela precisa pôr para fora. E seja ouvido, seja os ouvidos, né, de ouvir a pessoa, mas utilizando da empatia, né? Não adianta no momento em que a pessoa está colocando para fora tudo aquilo que oprime ela, ficar falando assim, não, você não deve ficar assim, não,
olha, você leu no livro tal, estudamos isso ou aquilo, não ajuda a pessoa precisa se libertar daquilo e não se fechar novamente, né? Porque é aquilo que eu falo novamente, nós vamos fazer o exercício. Se a gente chegar lá com a nossa bagagem e a gente tiver a nossa ilusão, a gente já viveu, como que nós vamos ficar com a gente mesmo? Qual vai ser o sentimento? Né? Se a gente vai estar, tá tudo certo, vou para uma próxima. Ou se a gente vai ficar se culpando daquilo que não fez. É para pensar. É para pensar, né? Quando a gente chegar lá e falar assim, né? Olha, vocês fizeram uma parte legal. Não, vocês ajudaram. Mas tem um negocinho aqui que não foi redondo. E a gente começar a puxar esse não foi redondo. Como que vai ser para a gente? Eu falo para o Sérgio, assim, a nossa conversa de almoço e de janta é quanto que eu sou de Selene e quanto que eu sou de Marcondes. Eu sou de Rodolfo. Quanto que eu sou de Rodolfo, Sérgio. Rodolfo é outro livro. Você sabe que isso é o que tem me pegado mais nesses últimos tempos. Essas leituras aqui estão fazendo muito eco dentro de mim. Também comigo. E Comigo também. aí o que acontece? A gente entende aquilo o que está acontecendo com os personagens, vê isso dentro da gente, e quando a gente vê, está trilhando o mesmo caminho, e a gente tenta sair e não consegue. Isso tira a gente do sério. Tira um pouco da estabilidade, mas eu vejo uma coisa. A gente está podendo ver isso encarnado. Uhum. E não quando a gente está no plano espiritual, quando a gente chegou lá. A gente ainda tem uma chancinha de dar uma melhorada, ou então pelo menos não tomar o baque lá e entender que a gente vai passar pelas nossas dificuldades e vai estar tudo ok. Aí eu lembro aquela máxima, né? Por que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? E aí que assim, né? Ele tá lá dentro e a gente não conhece. E aí, assim, que você começa a tentar procurar coisas diferentes, aí a gente lembra, eu lembro do livro que a gente está estudando no curso de autoconhecimento e mediunidade, e que fala justamente isso, né? Que a gente precisa conhecer a nossa sombra, aceitar ela para chegar próximo do espírito, né? É. Mas isso é meio... Na escrita, É tudo bonito. é tudo bonito. Nossa. No movimento, é um movimento muito grande. A receita nós temos, mas esse caminhar... Na realidade, a gente não tem a receita, a gente tem uma direção. Agora, o caminho que a gente vai utilizar para ir para essa direção é que é complicado, porque a gente não sabe exatamente como fazer. Né? Ó, a senhora me lembra alguém muito má. A senhora estava naquele cenário da França, eu sinto isso. Não sei quem era. Tem imagens horríveis na cabeça. Que ligação tem com o filho de Catarina? Sei que tem alguma, então é minha inimiga. Selena fechou os olhos e começou a espumar pelos cantos da boca. O que a senhora quer com Elise? Está interessada em ajudar a Angélica porque sabe que ela é minha Elise? Eu a detesto, dona Modesta. Eu a detesto. Saia da minha frente agora. Eu não quero vê-la mais. Saia, saia. E com a ajuda de alguns enfermeiros, aplicaram um passe sedativo. E a paciente foi silenciando o desabafo, caindo em prostração psíquica acentuada. Dona Modesta, com extrema ternura, limpava-lhe a salivação abundante. Ela entrou em estado de epilepsia de desoneração, um processo de limpeza de crostas psíquicas acumuladas no perispírito, decorrente de desvios do afeto,
acalmando-se um pouco, foi recostada no leito para se recompor. Será medicada, Celana, não tenha receio. Isso não impedirá de trabalhar, esteja certo. Está se sentindo melhor? Estou cansado, como se estivesse trabalhado há milênios. Evitei os remédios na terra, e quanto pude, e agora sou obrigada a tomá-los. O que acontece comigo, dona Modesta? Enlouqueci? O que foi isso? Tome-os sem revolta, minha filha, e agradeça por tê-los à disposição. Por um período de 2 meses, você estará em tratamento antidepressivo. Aí o que acontece, o que eu consigo entender, é que acontece a mesma coisa daqui no plano espiritual. Quando a gente, às vezes, é necessário esse bloqueio do psiquismo, é para que o plano espiritual possa trabalhar e que a pessoa possa acalmar realmente, né? Eu não fiz a leitura de um médico de Minas Gerais, ele falava sobre isso. A gente recebe esses antidepressivos que são desenvolvidos no plano espiritual, para que a gente possa acalmar essa mente que está muito acelerada, para que a pessoa acalme e o plano espiritual possa trabalhar e a pessoa realmente conseguir se ajeitar. Então, as medicações, quando é necessário, elas precisam ser tomadas. A gente não pode ter aquela coisa que, eu não vou tomar, é trabalhar com preconceito, realmente. Tudo bem? Algo mais? Não, por aí. Ó, será que o nosso centrinho, tão humilde e apagado, tem tanta importância assim para as trevas? Não fale assim, minha filha. Não temos feito. Que temos Que feito tem para que atrair? Qual a razão dos ataques? Os motivos podem variar ao extremo. A base é sempre a mesma: segurar o progresso. Alguns casos dessa natureza, como ocorrem no Paulo e Estevão, dão-se em razão de contas pessoais de seus dirigentes. Como? Existem 2 pessoas lá com graves débitos a saldar. Os adversários sabem disso com minúcias. Uma sou eu, com certeza, não tenha dúvida. E a outra é Angélica. Interrompeu Dona Modesta. Eu gostei do centrinho. Porque o nosso centrinho tem... Todas as casas têm as suas histórias, têm os seus trabalhos. Não é pela quantidade de assistidos, não é assim que se mede, né? E sim pelo coração e pelo amor que se faz. Algo mais? Eu tenho, na metade daquele parágrafo que começa com certamente. Está escrito assim, lá no final. E assim se encontra a comunidade espírita ao alcance de sórdidas e planejadas intenções do Vale do Poder. E como fazem para nos atingir na prática? Apenas insuflam a competição velada, induzindo julgamentos sobre a vida alheia, com os quais, através da maledicência invernizada, procuramos diminuir uns aos outros. Assim nascem demandas sutis que estiolam os laços afetivos e detonam os projetos de trabalho. E o exemplo típico do mau uso da perspicácia aplicada para denegrir e destacar deficiências e desvio. É assim, essa é uma das formas que eles utilizam para poder destruir o trabalho, né? Eles insuflam. Eles vão colocando cada um... É por isso que Edgar Armond tinha uma frase, né? E que os antigos sempre falavam. Se você não está satisfeito, isso a gente viu muito dentro da aliança, né? É você que não está satisfeito.
né? E não o trabalho. Então, pare, pense, reflita em você e não naquilo que é do outro. Mas é aí onde que a gente fala, né? Vamos lembrar o pai Joaquim dessa semana. Tá, Joaquim de Angola. O pai Joaquim de Angola, lá da... O que diz a Sheliana das Pleiades, como dizia ele? É autoconhecimento, é autoconhecimento, é autoconhecimento. Quanto que ele falava, né? Ele falando assim o tempo inteiro, é autoconhecimento, é autoconhecimento, é autoconhecimento. Porque cada um vai conseguir compreender o porquê daquilo, daquele sentimento. É a história de cada um. E é aquela coisa assim, o orar e vigiar. Se cada um orar e vigiar, a gente consegue chegar num denominador comum. É legal. Mas se a gente não conseguir, se a gente continuar na terceirização, é um, é outro, aí a gente abre realmente as brechas e os trabalhos flutuam. Não tem como. Algo mais? Eu tenho. Eu tenho uma frase aqui. Aquilo, começa assim. Aquilo que vemos nos outros é um reflexo leal do que somos, exatamente o que você acabou de falar. Ou pistas seguras de que temos algo similar dentro de nós, é o que a gente vê no outro, né? Nossa tarefa de educação consiste em disciplinar nossos impulsos ególatras, que é o amor exagerado por nós mesmos, né? Seguir a meta em direção aos mundos melhores, no quais o homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Eu achei ótimo isso daqui, porque falou exatamente o que você falou aí. A gente vê na gente, essa não última no outro. frase aí é maravilhosa, né? Se a gente conseguir colocar em prática. O homem não procura levar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Dele. A gente precisa vencer, a gente não pode vencer o outro. A única tarefa que a gente tem é vencer a nós mesmos. É segurar a gente mesmo. A gente se segura? Não. Não. Eu nem falo. Ai, Virgínia, eu nem falo. Ai, que horror. Isso daqui está terrível, viu? A Leda falou que ela se segura, assim. Não, me segura. Às vezes, eu acho que às vezes a gente se segura sim. Eu acho que sim. Mas segura por fora ou se segura por dentro? Aí que está. Segurar por fora por dentro está significa... falando uma coisa e por fora por outra. Segurar por fora significa que você não está batendo em ninguém. Mas se você Por não se dentro, segura por dentro, você está matando ele energeticamente. É porque agora tá legal, porque a gente já sabe que a gente emite. Antigamente a gente não sabia. Agora a gente sabe que a gente emite. Então, agora, se começar, tem que se controlar, né? Tem que, sei lá, fazer. Eu tenho com a cabeça na parede, enfim, fazer alguma outra coisa. Para chamar atenção para uma outra dor, para alguma outra coisa, né? Então, ó, se a gente fizer aquilo que a gente leu no livro de ontem, vamos lá, vamos passar. Nem todo mundo, mas quem quiser o livro, eu passo. Eu tenho em PDF. O que ele pede? Para a gente parar de olhos abertos. E olhar para a gente. O nosso pensamento e as nossas emoções. 3 minutos, em silêncio. Depois a gente só observando. Aí depois a gente fecha os olhos e vai ver os pensamentos e as emoções, mas de olhos fechados. Até a gente conseguir fazer esse exercício. 15 minutos de olhos abertos e 15 minutos de olhos fechados. Aí você vai dizer, vou dormir. Não, a gente vai pensar na gente mesmo, a gente vai rever isso. Então, talvez a gente não emita a emoção, não irradie alguma coisa. A gente consiga, talvez, se segurar. Mas, principalmente, a gente vai se conhecer e vai conhecer o porquê que a gente está tendo esse sentimento. Eu vou te dizer o seguinte. A gente tem que fazer isso.
Mas o resultado não sai agora não, viu, gente? Vai ter muito treinamento. Então, Tem jeito não. vamos lá. Mas ó, a gente já descobriu, como diz Verinha, que a gente não é muito 100%. Né, Verinha? Nada, nada. Olha, gente, vocês falam assim, nossa, ela dá risada. É melhor dar risada agora que morrer de nervoso depois, gente. Pelo menos desopila o fígado. E a gente livra o fígado. Porque se a gente não der risada da gente mesmo, das nossas loucuras, da forma que a gente age, levar a gente muito a sério, não vai dar certo, não. Isso é Valéria dizendo, viu? Teoria de Valéria, estudada não sei aonde, tá bom? É a vivência, né, Valéria? É a vivência. É. A gente se leva muito a sério. A gente Não perde dá todos os certo. Não dá certo. Não dá. Bora? Eu tenho a última frase, se alguém tiver alguma coisa antes. Então vai. Ah, o meu também, é a última, é isso mesmo. Então vamos lá. Não se esqueça de que a pior atitude de arrogância é a de colecionar certezas sobre a vida, sem reciclá-las, conforme o ritmo evolutivo de nossa humanização. A solução vem da capacidade de servir. Aquele que se fizer o servo de todos será o maior na obra do Cristo. Puxa. E isso daí, no final das contas, pelo que eu posso entender, sem reciclar a arrogância significa que a gente não está se desfazendo das nossas crenças. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: a gente, no nosso processo de humanização, a gente passa por diversos estágios, diversos aprendizados, diversos conhecimentos, diversos pontos de vista. Só que a gente precisa mudar de ponto de vista conforme a gente vai evoluindo. E a arrogância é você achar que você já sabe de tudo, né? Colecionar certezas sobre a vida. E é por isso que quando a gente chega lá no plano espiritual, se a gente, que nem aqui, né? Pô, sou dirigente. Dirigente o quê? Mal dirige o seu carro, né? No meu caso. Mal dirige seu carro, mas você acha porque você é dirigente. Chega lá, você vai tomar um baque. Não adianta pedir vassoura. Para nem vassoura. Nem vassoura. Você vai para a maca direto. Que medo, hein? Chegar lá, nesse estado. Não, Ai, Jesus! não, Vera, não é para ser... Estamos fritos. Não, eu acho que assim, agora a gente já pode conversar. A gente tem com que conversar, né? Eu estou tentando me compreender. Aquela ideia fixa que eu tinha, que estava tudo ok, eu sei que não está. Então, assim, a gente já vai entrar com uma outra cabeça. A gente não vai com aquele pacote que nós tínhamos. Estava tudo ok, que eu sabia muito. Com o passar dos anos, a gente vai mudando de ideia sobre tantas coisas fora da gente, né? Mas os nossos sentimentos, esses mais toscos, ficam. A arrogância, o orgulho, isso continua incomodando a gente como se incomodasse com 12 anos. E a gente já mudou tanto de pensamento, já mudou, já viu as coisas, isso não é assim, já sabe. Por que essas coisas mais toscas não mudam? Então, Leda, é assim, porque elas não são toscas, realmente elas são a erva daninha que a gente tem, que a gente não consegue reconhecer. Eu posso dizer meu ponto de vista sobre isso? Não é tosco. Isso é o que faz você ser o que você é nesse momento. E te levou assim. E a gente não pode derrubar esses alicerces, porque senão a gente cai. A gente tem que construir outras primeiro, para poder derrubar os antigos. A questão é, a gente nunca sabe qual é o momento de derrubar esses alicerces, porque a gente está muito preso no medo de que, derrubando esses alicerces, a gente
perca o controle da nossa vida, entendeu? Porque a gente está no quê? Numa zona de conforto. Se a gente sair dessa zona de conforto, a gente vai para algo que a gente não conhece. Qual é esse passo? Vai ser o passo de todo mundo. Quando a gente vai para algo desconhecido, são passos pequeninos. Mas aí a gente vai ter que largar, trabalhar aquilo que a gente era, trazer a essência, conseguir buscar somente o lado positivo, que é a essência, para a gente educar esse homem novo. Mas não destruir o homem velho, mas educando-se, trazendo, tentando ver. Agora, quando a gente vai para a radicalidade, a gente se perde. Me veio uma imagem na cabeça agora. Vocês se lembram do Tarzan? Nossa, você está com lucidez? É. Tá. Se lembram do Tarzan? Quando ele andava nas árvores lá de cipó em cipó? Ele pegava um cipó e descia, via descendo assim na árvore, aí chegava e encontrava outro cipó e segurava no outro cipó, não é isso? Com outra mão. Com a outra mão, não é isso? Ele só continuava avançando quando ele largava o último cipó, o cipó que ele estava antes. Senão ele ficava parado. Estava parado. Mas a gente precisa estar com a mão no outro cipó, porque senão a gente cai da árvore. É uma analogia boa, porque Não é isso? assim, nós vamos avançar, mas é aquilo que muitas vezes, e é isso que o Reforma Íntima nos falou muito, né? O Reforma Íntima sem martírio. Não adianta a gente bater na gente mesmo. A gente tem que trabalhar com todo carinho, compreender que uma hora a gente vai cair, outra hora a gente vai andar, e daqui a pouco a gente vai voltar 10 casas. Aí tudo bem, a gente anda 4. Por quê? Porque tudo vai no nosso ritmo. A gente não consegue mudar rapidamente. Porque tem que se tornar essência, a gente precisa compreender, a gente precisa sentir. Tudo que é novo nos assusta. Quando é novo, o que a gente vai? A gente discute, a gente não quer. Por quê? Porque só o fator de tentar vir algo que nos tire, sabe, daquele confortozinho, a gente já renega. É proteção, é instinto. Não tem jeito, não. O novo deixa a gente vulnerável, né? Deixa a gente vulnerável, novidade. Somos todos assim, todos nós.